Acordo entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça foi assinado em maio passado para reduzir a judicialização de conflitos entre consumidores e empresas. Quais são as ferramentas adotadas e como o consumidor pode se beneficiar delas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 14 anos e já passou por 3 comarcas, Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano, onde está há 6 anos. Doutora Cristiana, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom retornar obrigado. Aqui. Nós teremos então o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não teremos hoje, infelizmente, os estudantes que me ajudariam a entrevistá-la, porque eles estão de férias. Né? Muito bem, certo. Vamos aguardar agosto, eles estão de volta aí. Muito bem, doutora Cristiana, o Ministério da Justiça, então, e o Conselho CNJ, Nacional de Justiça, né, eles lançaram a integração das plataformas do consumidor.gov.br, assim, e a do processo judicial eletrônico. Que tipo de benefício essa integração poderá trazer ao consumidor? Orion, o que acontece? Com os avanços da tecnologia, hoje em todo o país e especialmente aqui em Minas Gerais, na gestão do presidente Nelson, nós estamos digitalizando 100% das comarcas aqui. O que significa que os nossos processos no âmbito civil vão ser 100% todos no processo judicial eletrônico, que é o famoso PJE. Processo judicial eletrônico, integrando todas as comarcas. Todas as comarcas, daqui até o término da gestão do presidente Nelson, qualquer ação que se for iniciar no âmbito civil vai ter que se iniciar já no processo eletrônico. Isso deve beneficiar até aquelas comarcas que não têm juízes presenciais. Muito. Nós temos também agora na gestão do presidente Nelson, ele criou um programa que chama Pontualidade, que justamente com os servidores remotos que estão em outras comarcas e magistrados também de outras comarcas, eles atuam movimentando e despachando e sentenciando os processos daquelas comarcas onde não tem um juiz ainda. Não ficam parados esses processos, de jeito nenhum. Entendi. E aí o que acontece em relação ao consumo? É uma demanda muito grande que a gente tem hoje no judiciário. Se a gente for buscar o número de ações que se tem, é uma das grandes procuras hoje do judiciário. Então, há um excesso de judicialização nesse caso, né? Demais. E as causas são das mais variadas possíveis e a gente tem que pensar em solução. Rápidas, eficazes, né? E satisfatórias. Exatamente. Para as duas partes. Entendi. E o que acontece? A plataforma consumidor.gov é uma plataforma que deu certo. Já existia há mais tempo, né? Já existe há mais tempo, ela está em funcionamento com um grande êxito. Porque lá o consumidor, ele entra, ele faz a reclamação dele e a empresa responde através de um e-mail, ali eles fazem a negociação e com um prazo muito curto e em grande número dos casos, algumas empresas até em 90%, 99%, se fecha um acordo satisfatório para as duas partes. Ou seja, o consumidor tem uma reclamação, ele vai até o site consumidor.gov.br e ele faz a sua reclamação, mas a empresa tem que estar cadastrada ali. A empresa ela também tem que ser cadastrada no site para que o consumidor possa fazer a reclamação dele. A empresa não tem interesse em ficar longe disso, não, até porque vai dar transparência a um problema, expor ela numa dificuldade na relação de consumo. Orion, eu acho que pelo contrário, para a empresa é muito bom, porque quem tem um bom trabalho, se teve alguma falha, ela está ali aberta para poder solucionar aquela falha, né? Então, acho que agrada mais ao consumidor e é melhor para a empresa essa transparência do que ela dificultar a solução. Até porque na rede social ela pode também apanhar por isso, né? Demais, isso também tem ocorrido bastante, né? Então é melhor ela saber o que está acontecendo e ouvir o consumidor nesse caso e tentar resolver. E a plataforma ela é monitorada pelo Ministério da Justiça. Então fica tudo registrado, é um ambiente extremamente seguro para que as partes possam ali debater sobre os problemas que elas estão enfrentando e chegarem a uma solução consensual. Mas é uma negociação sem advogado, sem o judiciário? Sem a participação do judiciário. Buscando, então, a conciliação, resolver o problema ali. Exatamente. Antes de virar um processo, né? Exatamente. Agora, com essa incorporação
da plataforma do consumidor.gov ao PJE, a gente ainda não tem de maneira muito clara como que ela vai funcionar. Mas o que se acredita é que com esse convênio, hoje, se a parte já foi ao consumidor.gov, já fez a reclamação dela e não obteve êxito num acordo, com a incorporação ao PJE, significa que nós, enquanto magistrados, quando formos acionados na via judicial, vamos poder ter acesso àquela negociação que ocorreu ali, até para poder entender melhor o que foi que aconteceu. Ou até incentivar se ela não aconteceu ainda, né? Isso, e pode também, é a segunda opção. Não tendo acontecido ainda uma tentativa do consumidor por diversas causas, Orion, muito embora hoje a gente tenha um computador na mão, né? Nem todas as pessoas da sociedade podem ter um smartphone, então muitas pessoas não têm computador, não têm um e-mail, às vezes não têm acesso à internet. Então isso dificulta um pouco que o consumidor faça uso da plataforma. Com a incorporação dela ao PJE, ela vai nos facilitar de oferecer a esse consumidor um auxílio para que ele faça o uso da plataforma. Hoje aqui em Minas isso já é feito, de maneira que a parte procura os juizados especiais e aí os nossos atermadores então perguntam se a parte tem interesse de ir ao consumidor.gov, oferecem um auxílio, às vezes até para poder fazer o pedido para a parte lá, ensinar a parte a entrar no site, fazer o preenchimento, essas coisas todas a gente já faz. Perfeito. Com a incorporação eu acho que vai ficar ainda mais ágil rápido. ainda, né? Muito bem, doutora Cristina, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente aí quais são as principais reclamações dos consumidores em relação às empresas, ao mercado aí, e também como que ele pode fazer, então, para resolver e qual seria o prazo razoável para essa negociação se der e se acontecer, se efetivar antes de um processo judicial. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a integração entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, que integrou as plataformas consumidor.gov.br e o processo judicial eletrônico. Sobre isso nós estamos conversando, a nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que é da unidade jurisdicional do Juizado Especial da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Cristiana, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito do prazo razoável para que empresa e consumidor entrem em algum acordo por meio da internet, sem a necessidade de um processo judicial para dirimir esse conflito. Qual que seria esse prazo razoável? Orion, a experiência que a gente tem com a utilização da plataforma, com o retorno dos consumidores que foram ali e obtiveram êxito, a gente tem assim soluções que aconteceram desde 2, 3 dias, chegaram já a uma solução, às vezes é algum produto que você comprou que veio com defeito, você está com dificuldade na substituição e na troca, entra ali na plataforma, às vezes a empresa já no dia seguinte já agenda a data para retirada do anterior e entrega do novo, mas o prazo médio tem sido em torno de 30 dias. Só tem outros números sobre os indicadores de eficiência, da satisfação do consumidor, do nível de acordo, índice de acordo? Esses números estão todos lá no site do consumidor.gov. Você consegue ver as empresas que estão associadas, né? Você consegue ver os índices de acordo que ela faz. Então, assim, tem empresas com 90%, 98%, 97%. Então, o consumidor, no momento em que ele resolve fazer uso dessa plataforma, caso a empresa contra a qual ele vai dirigir a reclamação ela esteja lá, ele tem total transparência também para ver como tem sido a atuação dela ali. E o que nos dá, então, assim, uma maior segurança para que ele possa realmente ver que vale a pena,
antes de tentar judicializar, resolver por aquela via. E ao final ele pode dar ainda fazer uma avaliação final sobre essa negociação, né? Exatamente. Né? Eu tenho um dado aqui que eu achei interessante, que por meio dessa plataforma Consumidor, nos últimos 5 anos, passaram por ali 1,5 milhão de reclamações dos consumidores. Se elas tiveram um índice aí de 90%, 80% de solução, como a senhora disse aí, é bem provável que mais de 1 milhão de processos foram evitados, né? Sem dúvida nenhuma, Orion, porque hoje a maior demanda, uma das maiores demandas nossas são as ações envolvendo consumidores. Então, quer dizer, além do consumidor sair ganhando, a empresa também sai ganhando, porque o seu nome vai ficar bem na praça, né? O judiciário também ganha com isso. E a sociedade, porque o que acontece? A partir do momento em que a gente tem um menor número de demandas, são demandas simples, elas são causas simples de serem julgadas, mas em virtude do excesso, a gente demora. Agora, se esse excesso não existir, o juiz vai poder dar atenção às outras causas que ali estão e que efetivamente né? Elas dependem de uma atuação nossa para que seja possível a solução. Ninguém sai perdendo, né? Nem lesado, não é isso? Quando se faz o acordo, ele é a melhor solução realmente. Como aquela máxima, né? Sempre dizem, né? É melhor um acordo qualquer, seja por pior que seja, é melhor do que uma boa demanda. Exatamente. Né? Assim, um mau acordo é melhor que uma boa demanda. Agora, doutora Cristiana, quais são as principais reclamações dos consumidores aí, no dia a dia aí, que a senhora recebe lá no Juizado Especial, por exemplo? Orion, os dados nos mostram que a gente tem muita reclamação contra instituições financeiras, os bancos, a demanda é muito grande, empresa de telefonia, seguradoras estão aí na nossa linha de frente. Cartão de crédito também, né? O cartão de crédito eu coloco dentro da instituição financeira, né? E elas aderiram a essa plataforma do consumidor? Elas estão cadastradas lá? Vários estão cadastrados lá. Aí dependeria, assim, de uma orientação maior nacional da FEBRABAN, por exemplo, a Federação dos Bancos, né? A FEBRABAN, se eu não me engano, eu acho que eu li alguma coisa outro dia, inclusive que eles estão como parceiros também do Ministério da Justiça na divulgação e na tentativa de fortalecimento ainda maior da plataforma. Porque quando a senhora fala do ganho da sociedade, por exemplo, é que se evita-se o processo judicial, né, fica mais barato essa negociação e esse custo que seria de um processo não seria repassado para os preços, que ao final todo mundo estaria pagando, né? Porque o que acontece, a gente vê uma discussão aí muito grande, né, Orion, em relação ao Poder Judiciário e ao custo do Judiciário para o Brasil. O prazo razoável dos processos, né? E o que acontece? É uma coisa que às vezes assim não é esclarecida para a população. Os juizados especiais, você pode ir lá, ajuizar sua demanda e não tem nenhum custo. Você não paga nenhuma, o que a gente chama de custas, né? O acesso à justiça Ele é gratuito, completamente gratuito. Mas alguém paga essa conta, porque eu estou trabalhando, os servidores estão trabalhando, tenho prédio, tem as citações que estão sendo expedidas, tem um custo o processo. E quem paga esse custo é o Estado. A sociedade. Se é o Estado que está pagando, é a sociedade. Entendi. E agora, nessa questão dos acordos, muito se fala, se investe na conciliação, na mediação, nesse processo aí, até pela internet agora, online. Esses acordos têm garantias para o consumidor? Sem dúvida nenhuma, porque o acordo, ele está lá na plataforma, ele está sendo monitorado pelo Ministério da Justiça. Uma vez efetivado o acordo também, a gente tem a possibilidade de que você leve esse acordo ao judiciário para fins de homologação por um magistrado. Na prática, doutora Cristiana, como é que funciona? A empresa precisa procurar para se cadastrar e o consumidor vai defender o seu direito também, ele precisa de estar presente nessa plataforma. Como é que funciona o processo na prática? A empresa, ela faz o cadastramento junto à plataforma. O consumidor, a partir do momento que ele tem um problema, ele entra lá também, ele se cadastra e redige a reclamação dele, e aí ele tem que aguardar o prazo de resposta. Ele envia a reclamação dele e deixa o endereço de e-mail. Aí, dentro do prazo, se eu não me engano, eles são de 10 a 20 dias, ele recebe a resposta, então, que foi encaminhada pela empresa ao consumidor.gov, e aí reabre o prazo dele para poder também responder. E aí eles vão trocando
Entre eles, monitorados pelo Ministério da Ministério da Justiça, aí no caso, né? E com o processo judicial eletrônico, toda a rede do judiciário poderá também acompanhar, né? Isso, é o que vai ser no futuro. Nós falamos aqui, doutora Cristiane, de empresas, estamos falando do mercado, telefonia, bancos, financeiras, cartão de crédito, né? Seguradora. Empresa pública também participa disso, por exemplo, CEMIG, empresa de energia elétrica, empresa de abastecimento de água. Existe essa possibilidade também desse... Também. Hoje elas não estão na plataforma. Seria interessante que Será estivessem. que é falta de informação, desconhecimento deles ou desinteresse? Eu confesso que eu ainda não tive tempo de correr atrás da informação. Mas a divulgação cabe a quem? Da plataforma consumidor.gov.br, desse PJE também. Porque o projeto, o consumidor.gov, é uma plataforma nacional, né? Uhum. Então, aí eu acho que a busca, acho que parte mais da própria empresa em querer estar ali e resolver para o cliente dela insatisfeito de uma maneira mais ágil do que ela aguardar ser acionada. Talvez é porque essas empresas tenham aí um sistema de atendimento ao cliente que esteja solucionando. Não dá para fazer um juízo de valor o que é que acontece. Mas, do ponto de vista de quem está ali no dia a dia e recebe as demandas que o consumidor traz, nós temos uma demanda muito grande também em relação às concessionárias de energia e de fornecimento de água, e seria muito bom se pudéssemos contar com a participação E nesse delas. caso, se eles não tiverem, provavelmente o judiciário vai incentivá-los a se cadastrarem, caso contrário vai virar um processo nas costas deles, né? Exatamente. Muito bem, doutora Cristina, eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco só explicasse para a gente aqui se essa tendência aí online dessa negociação pode, por exemplo, substituir os PROCONs, né? Que a gente conhece muito bem, o trabalho é bastante eficiente deles, para desafogar o judiciário também e o próprio trabalho dos PROCONs. E gostaria que o senhor avaliasse também para a gente se uma empresa não aderir ao serviço, como é o caso que nós citamos aqui das empresas públicas, né? Como é que isso pode desdobrar e que tipo de responsabilidade eles vão ter em seguida. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo sobre a integração entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, sobre as plataformas consumidor.gov.br e o processo judicial eletrônico. A nossa entrevistada é a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, que é da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Cristina, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da adesão ou não de uma empresa. Se ela não quiser aderir à plataforma consumidor e, se aderir, e não conseguir resolver em tempo hábil aquela reclamação do consumidor. Como é que ficam essas duas situações? Orion, a empresa ela tem a liberalidade de aderir ou não à plataforma. Eu acredito que aquelas empresas que não aderiram à plataforma, elas podem ter um custo aí mais alto, porque a partir do momento que se judicializa a demanda, a empresa tem um custo com advogado, tem um custo com o preposto que ela tem que enviar para as audiências, né? Com a preparação da defesa, isso tudo deve impactar no orçamento delas. Embora não seja obrigatório, né? Não é obrigatório. Em relação àquela empresa em que não foi possível se solucionar a demanda, hoje em dia, muitos de nós temos aplicado a teoria que a gente chama de teoria do desvio do tempo. O que acontece? Se o consumidor ele buscou, seja através da plataforma consumidor.gov, seja através do PROCON, seja através do saque, né, da empresa, a solução extrajudicial daquela demanda dele, não obteve êxito, e ele ingressa em juízo, e ali é dado a ele efetivamente um ganho de causa, pode-se sim, caso seja feito o pedido por parte do consumidor, a grande maioria, quando entra com esse tipo de demanda, eles pedem uma compensação pecuniária pelos danos morais, e aí nesse caso se aplica então a teoria do desvio do tempo, ou seja,
a empresa ela é penalizada porque aquele consumidor ele perdeu o tempo dele, indo através de diversos canais para tentar solucionar uma demanda que ela já deveria ter solucionado. E se a reclamação virar processo judicial, a empresa já entra ali com um descrédito, né? Ela não estava disposta à negociação, né? Por alguma razão. Aí cada caso é analisado, mas o que se aplica nessa situação é aquela demanda em que está muito claro que o consumidor tinha razão, tanto que a ação dele foi julgada procedente e a empresa, mesmo acionada extrajudicialmente, estava reticente em cumprir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Cristiana, sabemos que a conciliação, a mediação, fortalecem o judiciário à medida que ele consegue se concentrar em causas mais complexas, né? E não interferir tanto na vida do cidadão. Como é que a senhora avalia o futuro dos PROCONs com esse avanço da tecnologia também nessa possibilidade de relação consumidor e empresa? Orion, o PROCON ele é um instrumento muito importante nessa relação entre as empresas e os consumidores, porque ele, além de avaliar e resolver, em muitos casos, a demanda do dia a dia do consumidor que está com algum problema, ele também aplica as penalidades administrativas às empresas. Então, isso para a sociedade como um todo é muito válido. E hoje o que eu tenho visto é que muitos dos PROCONs, quando a demanda envolve uma empresa que está na plataforma do consumidor.gov, também lá se utiliza. Quer dizer, o consumidor pode ir até lá se ele não tiver um meio de acessar a plataforma. Lá ele pode ser assistido e lá eles conseguem também auxiliar e chegar a uma solução. Muito bem. Doutora Cristiana, eu volto a esse tema daqui a pouquinho das relações, de outros conflitos das relações do consumidor aí, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Quando vocês me perguntaram, eu fiquei em dúvida. E aí eu trouxe dois tipos diferentes. Eu trouxe um romance que eu acho que todo mundo devia ler, que é o Arroz de Palma. Boa indicação, com certeza. Que fala sobre família, né? E é extremamente interessante, fala de uma maneira muito bonita e leve. Então, acho que vale a pena a leitura. E eu trouxe também o novo livro sobre Tiradentes, do Lucas Figueiredo, que é seu colega, né? E que ele traz aqui uma pesquisa muito grande sobre o que aconteceu. Então é muito interessante de ler. Boas indicações, doutora Cristiana, obrigado. Bom, e agora, voltando ao nosso tema aqui dos conflitos nas relações de consumo. A novidade do momento é essa situação aí sobre o site Não Perturbe, né? Que o consumidor pode bloquear ligações de telemarketing de empresas de telecomunicação. Está funcionando? Orion, está muito recente, mas eu espero que funcione, porque até, às vezes, esse tipo de situação a gente recebe judicializado. Quer dizer, pode mais reclamações, né? Para funcionar tem que cadastrar também, né? O consumidor cadastra o nome das empresas que estariam ligando para ele, né? Eu ainda não fiz o acesso para fazer o meu cadastro, mas pelo que eu li, eu acho que a gente cadastra o nosso CPF. E aí, nenhuma empresa pode ligar para os telefones que estão cadastrados no CPF. Também pode virar um processo? Aí, com certeza. Muito bem. Doutora Cristiana, a respeito ainda da plataforma consumidor.gov.br e essa integração, quando deverá chegar a Minas Gerais essa integração, já que Minas está bem adiantada, quase 100%, como a senhora disse aí, do processo judicial eletrônico? As mudanças do PJE, elas são todas feitas e monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, eu não tenho a informação em que data que eles vão conseguir efetivamente implementar. O que eu soube é que está num estado bem avançado e a gente torce para que avance rapidamente, avance, né? Para a gente poder conseguir dar uma solução mais ágil e satisfatória aos consumidores mineiros. Muito bem, só para a gente encerrar, doutora Cristiana, aquelas comarcas mais distantes, em que às vezes, como eu já disse, que às vezes não tem um juiz presencial, não tem um juizado especial, como é que se lida a questão do consumo? Nas comarcas, hoje, aquelas comarcas que a gente não tem o juiz lá, é por causa de questões. Agora nós acabamos de encerrar, né, um concurso. Então, com a nomeação
no futuro próximo desses aprovados, a gente vai solucionar grande parte aí dessa falta de demanda. Agora, os juizados estão sempre em funcionamento, porque os atermadores estão lá. Então, pode não ter um juiz nomeado para aquela comarca, mas tem alguém o substituindo. Que seriam Então, ali os conciliadores, mediadores? não, e um juiz de outra comarca, ele substitui ali até que o titular venha. Então, o que vai acontecer é que eles vão poder continuar procurando o juizado especial daquela comarca, ajuizar a ação, e aí talvez não vai ter com a frequência que a gente tem quando se tem o titular, mas eles vão estar, as audiências vão estar acontecendo para que seja solucionado. Ok, muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Cristiana Martins Golberto Ribeiro, que é da unidade jurisdicional do Juizado Especial da comarca de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a novidade da integração do Ministério da Justiça mais o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, nessa unificação das plataformas consumidor.gov.br com o processo judicial eletrônico, com os benefícios que isso poderá trazer para o consumidor. Doutora Cristiana, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Foi um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.